O divórcio é o momento mais difícil da vida de um adulto, mas também é uma oportunidade fantástica de reconstrução pessoal. Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Mas essa é a realidade. Ninguém casa para se separar, mas também ninguém se prepara para uma separação. O resultado disso é que um processo que já é por si só muito dolorido, muito doloroso, muito angustiante, fica ainda pior pela falta de preparação, pela falta de informação, pela falta de clareza do que fazer, como fazer, quando fazer. Por isso, quem começa a passar por esse longo, penoso, doloroso, dolorido processo de construção da própria separação, passa sempre por uma fase, para uns um pouco mais curta, um pouco mais longa para outros, de negação da própria realidade. Porque, de fato, é muito dolorido entrar em contato com essa realidade do fim do relacionamento. Nessa fase, as dúvidas são sempre muito complicadas sobre como encaminhar a questão da separação. E como qualquer movimento que se faça é sempre muito dolorido, sempre muito doloroso, em qualquer direção, sempre se começa a procurar boas desculpas, bons motivos para se continuar dentro do relacionamento. E um dos principais motivos que aparece, tanto para homens como para mulheres, é a questão dos filhos pequenos. Muitas pessoas que estão em relacionamentos infelizes, muitas vezes extremamente infelizes, começam a pensar que é preciso continuar nesse relacionamento por conta dos filhos, principalmente quando existem filhos menores. Invariavelmente, o primeiro instinto que salta aos olhos, que salta como solução possível nessas situações onde começa a ficar muito clara a possibilidade de término, de separação, de divórcio, é uma espécie de permuta. É uma ideia de sacrificar a própria felicidade em função da possibilidade da felicidade futura dos filhos. Veja que engraçado que é isso, não é? É muito comum, tanto para homens como para mulheres, este raciocínio de ficar num relacionamento infeliz é preciso, é necessário, para dessa forma garantir a felicidade futura dos filhos. Como se fosse possível fazer esse tipo de troca, né? Se o fato de você ficar infeliz em algum lugar, em alguma situação, em um relacionamento, fosse condição para garantir uma felicidade futura de quem quer que seja. É um raciocínio muito torto, mas que no momento em que você começa a analisar essa possibilidade de separação, parece muito lógico. Quem já passou por um processo de separação, quem já passou por um processo de divórcio e tem as suas feridas mais ou menos cicatrizadas, sabe exatamente do que eu estou falando. Isso, quando a gente está no olho do furacão, quando a pessoa está ali naquela montanha-russa de emoções, de sentimentos, de preocupações, de incertezas, isso parece fazer muito sentido. Parece não só fazer sentido, como parece ser muito natural. Aliás, se espera que os pais se sacrifiquem pelos filhos. E é exatamente assim que, em algum momento desta construção da separação, os pais, mães, pais, mulheres e homens, começam a pensar dessa forma. Eu vou me sacrificar, eu vou ficar mesmo infeliz nesse relacionamento, porque é importante para os meus filhos terem os pais por perto. Será? Será que é assim mesmo? Ou será que isso é apenas mais uma desculpa, mais um esconderijo para você evitar entrar em contato com o fato de que este relacionamento está caminhando mesmo para o seu final? Mas a verdade, nua e crua, é que não adianta você teorizar muito sobre os relacionamentos, porque as pessoas são únicas e elas estabelecem relacionamentos únicos com particularidades únicas, situações específicas e exclusivas. Cada caso é um caso. Por isso, o que faz muito sentido, e é isso que a gente tem aqui no canal Divórcio Suave,
O que faz muito sentido é o compartilhar de histórias. Porque à medida que as histórias vão sendo compartilhadas, a gente começa a ver coisas que a gente tem de parecido, coisas que a gente tem de diferente, a gente começa a ver semelhanças, começa a ver diferenças, e aí a gente começa aos poucos se assegurar das próprias características do nosso relacionamento em função do contraste com o relacionamento dos outros. E aí a gente começa, parece que toma posse de uma forma um pouco mais concreta do próprio relacionamento ou do próprio processo de separação. Por isso, conhecer outros casos, conhecer outras histórias, é uma ferramenta fundamental para guiar a gente nesse processo de decisão de um momento tão importante na vida das pessoas, na vida de um adulto, né? Por isso que hoje eu resolvi fazer esse vídeo, porque a atriz Samara Filippo fez um post no Instagram colocando a sua própria história. E fez um texto muito bonito, um texto muito sensível, que eu vou reproduzir aqui na descrição do vídeo em alguns trechos. E ela fala de coisas que são muito tocantes e pertinentes para as pessoas que passam por esse momento de separação com filhos pequenos. E ela coloca esse texto dizendo: existe vida depois da separação, mesmo com filhos pequenos. E qual que é a história da Samara Filippo? Samara Filippo conta que há 6 anos, quando ela tinha 35 anos, ela fez a sua separação. E naquele momento ela tinha uma filha de 4 anos e uma filha recém-nascida com 25 dias. E mesmo assim, ela tocou a vida. Ela conta que num primeiro momento foi muito difícil. Um primeiro momento foi um momento de muita desvitalização, um momento de muita tristeza, onde ela se sentia um caco, se sentia sem condições de seguir na vida. Mas ela mesma diz que o tempo modifica as situações de uma maneira inacreditável, principalmente aquelas situações que pareciam imutáveis. Quem já passou por isso também sabe do que eu estou falando. E aí a Samara descreve essa situação de uma maneira muito firme, muito centrada, mas com muita sensibilidade. Assim como a Samara relata lá no seu post do Instagram, nós aqui no Divórcio Suave também recebemos inúmeras mensagens de mulheres que se dizem infelizes nos seus relacionamentos e têm medo de sair desses relacionamentos por conta do que poderia acontecer com os filhos, ou medo de violência psicológica, ou medo mesmo de violência física. E existe um outro medo que a Samara também relata no seu texto, coloca de uma forma muito bonita no seu texto, que é o medo do luto. Mas como a Samara diz também no seu texto, viver esse luto é absolutamente saudável, é absolutamente necessário e, de uma certa forma, é condição sine qua non para seguir na vida. Porque é um momento de dizer adeus, é um momento de dar por encerrado aquilo. Não realizar um luto por um relacionamento que já acabou é alguma coisa como mantê-lo ali moribundo, né? Como uma espécie de um cadáver insepulto que fica assombrando quem ainda não realizou essa passagem. Então a Samara coloca isso com muita propriedade de que é necessário realizar esse luto. E ter conhecimento das fases do luto, como é um luto, como se passa por um luto, ajuda muito, muito mesmo passar por ele. Por isso eu coloco aqui o link para um vídeo aqui do canal que explica de uma maneira muito clara quais são as fases do luto e o que é que acontece em cada uma dessas fases. Vale a pena dar uma olhada e entender um pouco melhor como que se elabora o luto de um relacionamento que se foi. Mas o que talvez o post da Samara, o texto da Samara, tenha de melhor, seja que ele aponta para o futuro. Ele aponta para um futuro de conhecimento, um futuro de autoconhecimento. No texto ela diz que passar por isso, por esse luto saudável, importante e necessário,
fez com que ela entrasse em contato consigo mesma e procurasse ajuda de pessoas, de mulheres fortes, de pessoas que já tivessem passado por isso. Foi a busca de conhecimento. E aos poucos começou a ser a mulher que ela tinha esquecido de como era. Olha que bonito isso. E o que para mim fica muito claro é que a Samara agora está começando a reverter aquele fundo do poço da curva da felicidade que tem o formato da letra U. Como eu já disse aqui várias vezes em vários vídeos, ao longo da nossa vida, a nossa percepção de felicidade, de bem-estar dentro da nossa própria vida, segue uma curva muito parecida com a letra U. Ou seja, começando ali nos 18, quando a gente está no máximo da felicidade com a própria vida, de esperança, de vontade de realizar, ao longo dos anos a gente vai, de uma certa forma, perdendo essa satisfação, esse bem-estar diante da própria vida. Afinal, são tantas as dificuldades, né, para quem está começando a vida, estudar, se formar, arrumar um emprego, construir família, ter filhos, ganhar dinheiro, ganhar status social, ganhar ascensão profissional. São tantas as responsabilidades, tantos os planos e tantas as pressões sociais, que aos poucos a gente vai vendo que aquilo tudo não está dando certo. E o que a curva da felicidade indica é que ao longo dos anos 20, 30 e até 40 da nossa vida, a gente vai, uma espécie que gastando esse bem-estar que a gente tinha. Até que chega um momento ali entre os 40 e 50, onde a gente se vê absolutamente desamparado. Porque todos os planos que a gente fez para a nossa própria vida, de uma certa forma, não se realizaram. Você, talvez com 40, com um pouco mais, já esteja com os filhos criados e tenham deixado a casa, ou talvez você não tenha atingido o ponto que você queria na sua carreira, o seu casamento não tenha chegado aonde você quis. Enfim, todos aqueles planos que pareciam tão maravilhosos, parece que não se realizam. E mesmo para as pessoas que neste momento da vida já realizaram muito do que tinham planejado, parece que fica uma sensação de vazio, uma sensação de que, será que a vida é só isso? Nossa, eu lutei tanto para chegar aqui e é só isso? E aí é uma crise muito grande, porque aos 40, entre os 40 e os 50, você olha para trás e acha que a sua vida ficou muito a desejar. E olha para frente e vê um envelhecimento onde te contaram que você vai ficar sempre cada vez pior. E aí, é claro, bate um desespero. Mas o que os estudos apontam é que a segunda perninha dessa curva em U aponta para cima. É um crescente de felicidade dentro da própria vida, que eu chamo de refelicidade. Um período de refelicidade. E veja, não é uma promessa de felicidade. As pessoas que vão passando pelos 50, pelos 60, pelos 70, pelos 80 e até os 90, até onde foi feita essa pesquisa, todas essas pessoas elas vão apontando que se sentem melhor com a própria vida, mesmo sabendo das próprias limitações que o passar do tempo traz. Talvez o que a Samara esteja começando a passar é justamente por esse caminho, onde olhar para trás é realizar que nem tudo foi como se esperava, mas por um motivo, entre aspas, inexplicável, a gente começa a se sentir cada vez melhor. A gente começa a se sentir cada vez mais vitorioso, grato e pronto para atuar com as pessoas que estão à nossa volta. E isso é a refelicidade. O que o texto da Samara traz é que agora ela começa a ter a sensação, muito mais que a sensação, a certeza de estar construindo a sua própria felicidade. Ou seja, ela começa a entrar naquela segunda parte da letra U, ela começa a entrar na refelicidade. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like sem dó para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo. Abraço.